Muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos, nos próximos minutos, nos envolvermos na onda de amor e de energia da mensagem do Cristo. Esse trabalho chamado Evangelho no Lar se inicia com uma prece e nós vamos começar orando, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, dizendo assim: Senhor, envolve-nos, Senhor, em ondas de paz, de amor, de equilíbrio, de lucidez. Ajuda-nos a reconhecermos a Tua presença, Pai, em tudo aquilo que nos acontece. Ajuda-nos a reconhecermos Tua presença em cada ser que cruza o nosso caminho. E especialmente, Pai, dentro de nós mesmos. Queremos agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade maravilhosa desta encarnação e todo o aprendizado que podemos obter. Queremos agradecer, Senhor, pela vida que temos, pelas condições de vida que temos recebido, mesmo que nos pareçam difíceis, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e retirar de tudo o melhor. Que possamos, Pai, vibrar numa onda de amor e de bondade e que a humanidade toda possa despertar para a realidade do Teu amor. E assim, Senhor, agradecemos por tudo e em Teu nome, em nome de Jesus, e dos mentores responsáveis por esta casa e por esta tarefa, nós damos a mesma por iniciada. Que assim seja. Bom, meus amigos, o trabalho do Evangelho no Lar, ele tem dois grandes objetivos. O primeiro deles é nos estimular e convidar a praticarmos o Evangelho no Lar. O que significa isso? Nós reservarmos um dia e um horário na semana para nos reunirmos em torno do Evangelho, em torno da mensagem de Jesus. Nós fazemos isso de uma forma bem simples. A gente faz uma prece sentida do coração e combina com a espiritualidade maior, combina com Jesus este horário, que estamos abrindo o nosso lar, abrindo nossa casa, nossa mente, nosso coração, para receber Jesus dentro da nossa casa, dentro de nós. E nesse dia e horário, a gente convida os familiares, os que quiserem fazerem conosco, fazem, porque às vezes as pessoas não querem, acham estranho, ainda não estão acostumadas. Não tem problema, todo mundo tem o seu tempo, cada um vem ao seu tempo. Faça sozinho mesmo, se for necessário. Aí se faz uma prece, pedindo amparo, assistência e proteção. Abre-se o Evangelho em alguma página e a gente lê aquela página em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, outros seres que não corpóreos, espíritos que possam estar ali na nossa volta, também se beneficiam, porque alguns precisam ouvir o som. A gente lê, faz comentários em voz alta também, e se tem familiares, comentamos entre todos, sempre evitando o tom de crítica, de julgamento, de acusação, porque isso não é o que Jesus nos veio propor. E coisas que nos estimulem, que nos ajudem a procurar o melhor, que nos faça refletir em busca da nossa divindade. Se fecha com uma prece e está tudo tranquilo. Outra semana faz de novo e assim a gente vai fazendo. Cada vez que a gente faz, a gente abre um campo de luz dentro de nós, dentro da nossa casa. Abre um campo de luz que se estende, a gente pode orar também pela humanidade, se estende para a nossa vizinhança, se estende para a humanidade toda. Nós vivemos um tempo muito importante na evolução do planeta Terra e dos seres que aqui habitam, que é um momento de transição, onde as preces, onde a energia positiva é muito necessária, porque ela alcança e influencia outros seres. A ciência já comprovou que quando a gente ora com uma força, com intenção, conecta o coração, as nossas vibrações afetam a realidade de outros seres. Não é que a gente faz uma prece e vai resolver tudo. Não, mas começa a influenciar energias que influenciam mudança. Então, isso é bem importante. E o segundo propósito, também muito importante, desse trabalho aqui nesta casa,
é a gente fazer uma leitura de uma página evangélica e tecer comentários. Porque esses comentários sempre vão nos ajudando a olhar outros ângulos. Por isso é importante que você assista os trabalhos que são oferecidos aqui na casa, porque diferentes trabalhadores fazem diferentes comentários sobre o mesmo texto. E muitas vezes a pessoa vai nos mostrar um ângulo que a gente ainda não tinha pensado, algum detalhe que a gente ainda não tinha visto. E quanto mais a gente se aprofunda nesse estudo do Evangelho, mais a gente entende coisas muito importantes para a nossa evolução, porque ele é um roteiro para a felicidade. Quanto mais compreendemos, mais podemos andar. Nosso item para hoje, a página do Evangelho de hoje, se encontra no capítulo 7, que se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. E no item 3, nós vamos encontrar uma passagem, palavras de Jesus, aqui numa passagem que está em Mateus, capítulo 18, item de 1 a 5. Eu vou começar a ler esse item, que diz assim: por essa ocasião, o título do item, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Olha que coisa significativa essa passagem. Jesus toma uma criança, que os apóstolos estavam querendo saber quem era o maior, e justamente é um ser pequeno, e mostra, que aquele que se assemelha a uma criança será o maior no reino dos céus. Ela toma como símbolo da humildade, do crescimento, a criança. Num primeiro momento parece estranho isso, mas quando a gente começa a observar os comportamentos de uma criança, e estou falando de uma criança pequena, não uma criança grande, porque quando a criança começa a assimilar os padrões que a sociedade coloca, ela vai se perdendo daquela pureza, daquela espontaneidade natural que a gente passa enquanto criança. E ele coloca uma criança porque ela expressa isso. Embora nós saibamos que a criança já é um espírito antigo, que já viveu muitas vidas, naquele momento, quando nós reencarnamos, os nossos aspectos das outras vidas ficam amortecidos, eles não se expressam na criança pequena. Então, é como se realmente nós estivéssemos iniciando tudo de novo, seguindo o fluxo natural, o fluxo da natureza que a criança apresenta, pela deficiência dos órgãos ainda para manifestar toda a potência do espírito. Então, o que a gente observa numa criança? Isso é bem importante que você veja. A criança é bem simples. Todo mundo já observou uma criança. Uma criança pequena, de 2, 3, 4 anos no máximo, se ela está aqui caminhando, ela caiu, bateu, machucou, ela vai chorar. Espontaneamente ela vai chorar. Ela não vai esconder a sua dor. Ela não vai fingir, até que ela aprenda a fingir. Ela é verdadeira. Ela trabalha com a verdade. Ela vai chorar. Se ninguém ficar exagerando a queda dela, o sofrimento, tá, caiu, dá atenção, não foi nada demais, está tudo bem, daqui a pouquinho ela já está rindo, brincando. A criança está sempre buscando na vida motivos para se divertir. Esses são impulsos naturais que todos nós temos e que ficaram adormecidos dentro de nós. A vida na Terra não precisa ser um tormento, não precisa ser uma tragédia, um sofrimento constante. Nós precisamos aprender, mesmo diante dos sofrimentos que são inevitáveis neste plano, a nos divertir. A criança aprende e nos dá o exemplo de que o melhor jeito de aprender é brincando, é se divertindo. Então, quando a gente consegue entrar nesse fluxo
de se divertir com a vida, de olhar o lado bom da vida, de não ficar preso no passado, porque, que nem eu falei antes, se a criança caiu, passou. Estava triste no momento? Está triste. Não finge, não disfarça. Não, estou triste. Mas não fica cultivando, alimentando a tristeza. Ela se desapega. Ela já vai para um outro momento. Bom, se fiquei triste lá, já passou. Agora tem um momento de alegria. E uma criança, antes da gente estragar, com esse jeito que vai lá e dá um presente, dá outro, ela brinca com qualquer coisa. O que tiver, ela brinca. Uma criança está ali, ela brinca com um pedacinho de pau que achou, uma pedrinha, qualquer coisa é motivo dela se divertir. É levar a vida mais leve. Jesus disse em outra passagem, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Ou seja, aquele que se assemelha à criancinha, ele está mais presente. As ciências hoje mostram que as pessoas mais felizes, mais realizadas, são as pessoas que vivem mais conectadas com o agora. Não vive no mundo da mente, no futuro, imaginando, cheia de preocupações, e nem apegada ao passado. Vive o momento e tira o melhor possível daquele momento. Então, esta é uma grande lição que nos ensina. O que é o reino dos céus? É o reino de bem-aventuranças, de felicidade. Quem é o maior? Aquele que não quer ser o maior. Nós vamos para uma outra passagem, que é o item 4, onde fala também. Eu vou contar um pouco que a mãe dos filhos de Zebedeu chegou e pediu para Jesus que os seus 2 filhos pudessem se assentar, um à sua esquerda e outro à sua direita. E ele disse para ela que isso não caberia a ele, cabe ao Pai que está no céu. Porque o que vai fazer com que tu alcance uma X posição de evolução não é o pedido de alguém, é o jeito que a gente sintoniza com a vida. É a nossa sintonia, com o que a gente se conecta. Se a minha mente vive constantemente conectada com preocupações, com negatividade, eu não tenho como me elevar. Mesmo que eu peça para Jesus, Jesus, me deixa sentar à tua direita. Não funciona assim. Você é que escolhe o patamar que você quer ir. Quando você escolhe o nível de concentração, de pensamento que você vai ter na sua vida. Se eu estou focado no negativo, eu sintonizo com o negativo. Se eu conseguir focar com o positivo, eu sintonizo com o positivo. Se eu consigo observar a infinidade de bênçãos que me cercam, porque Deus está sempre distribuindo bênçãos o tempo inteiro, e agradecer e reconhecer a presença de Deus naquilo ali, eu sintonizo num outro patamar, e aí vou ficar feliz. E aí diz o mestre mais para frente, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Está em Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Eu peguei só um trechinho aqui. E aí entra um outro quesito. A maioria de nós sofre porque a vida não está contemplando os nossos desejos do jeito que a gente queria. A maioria do tempo a gente está querendo ser servido, está querendo que os outros façam para nós, está querendo que as coisas cheguem de mão beijada na nossa vida. E aqui está um exemplo bem claro. Nós, se queremos realmente ter uma condição melhor em termos de felicidade, nesse reino dos céus, e o reino dos céus não está em outro lugar, ele está aqui mesmo, é uma questão de sintonizar com ele, está em toda parte. Se a gente quer, a gente precisa desenvolver essa característica tão fundamental que é a humildade, a capacidade de observar o que a vida está te dando e aceitar aquilo e usar aquilo de uma forma inteligente para o teu crescimento. A humildade é que nos faz não querer ser maior do que os outros, não ficar se comparando, eu sou maior, eu sou menor. Quando você se sente inferior, você está se comparando. Quando você se sente superior, você está se comparando. Ninguém é superior ou inferior efetivamente. Nós estamos numa experiência, numa jornada de aprendizado, e é isso que a gente precisa fazer aqui nessa terra, aprender. E para aprender tem que estar aberto, que nem a criança. A criança não acha que já sabe tudo, ela tem curiosidade, porque ela está aberta para aprender. Então, não queira ser servido,
Sirva. Se você quer receber, doe primeiro. Mas não esperando a retribuição, simplesmente doe. Aprenda o prazer de servir. Porque o grande objetivo é servir. Quando você serve, você se engrandece. Sempre precise que os outros te reconheçam. Então, essa é a lição. Ao invés de ficarmos querendo nos comparar com os outros, vamos fazer o nosso melhor. Vamos aproveitar da melhor forma possível aquilo que a vida está nos dando hoje. Porque nós temos aquilo que a gente realmente precisa para dar esses passos, para fazer essa caminhada na direção de Deus. Que todos nós possamos trazer isso para nossas vidas e aproveitar no nosso dia. Brincar um pouco mais, reconhecer a beleza, abrir os olhos, estar curioso com o que a vida tem para me oferecer, com o que ela quer me ensinar, e agradecer tanto quanto nos seja possível. Vamos então fazer a nossa prece para encerrar essa atividade, dizendo assim: Pai Celeste, te damos graças, Senhor, por esses momentos de reflexão, te damos graças pela oportunidade que temos de refletirmos sobre a mensagem de Jesus, te damos graças pelos esclarecimentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz. Agradecemos, Pai, pela vida que temos, pelas oportunidades que temos, e rogamos, como eternos pedintes que somos, que nos ajude a ter lucidez, que nos ajude a ter humildade suficiente e capacidade de aceitar aquilo que nos chega e reconhecer em tudo, Pai, o que tem de bom, de belo, de construtivo, de positivo. Graças te damos por tudo, pelo amparo, pela proteção, e que possamos, enquanto humanidade, evoluir na tua direção, que possamos despertar para as características divinas da vida, que possamos, Senhor, aprender a amar a tudo, a todos e principalmente a nós mesmos. E assim, em teu nome, em nome de Jesus e dos mentores amados responsáveis por esta casa e por esta tarefa, nós damos a mesma por encerrada. Muita luz, muita paz e muito amor. Que assim seja.